Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Com Fundamentos. E no vídeo de hoje vamos bater um papo bem descontraído sobre as opções binárias. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, manda para os amigos, manda para a família, manda para todo mundo que possa se interessar. Se senta bem confortável e vem comigo! As opções binárias são um tipo de operação financeira que vem atraindo cada vez mais investidores, principalmente a galera que faz day trade. E dessa forma, diferentemente do pessoal que utiliza a análise fundamentalista para fazer os seus investimentos, as opções binárias são focadas na análise gráfica ou análise técnica. E embora as opções binárias terem surgido ali em meados dos anos 2000, elas não possuem ainda uma regulamentação clara por parte da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, nem regulamentação em outros países. E é exatamente por isso que é fundamental analisar todos os riscos antes de colocar o seu dinheiro. Mas Lucas, o que são as opções binárias? As opções binárias são operações financeiras realizadas com base na alta ou na queda do preço de um ativo durante o período de tempo especificado pelo investidor. Ah, Lucas, então quer dizer que isso é opção binária, não é? Pois eu não entendi foi nada. Meu querido, fique tranquilo porque eu estou aqui justamente para que você entenda. Falando de uma maneira mais simples, uma operação binária consiste em apostar na tendência de um ativo dentro de um espaço de tempo. E dessa forma, o cara realiza essa operação acreditando na valorização ou desvalorização de um ativo. E com isso, as operações binárias podem ser utilizadas para negociar pares de moedas, ações internacionais, índices da bolsa, commodities, entre outros. E como funcionam as opções binárias? Bom, para começo de conversa, esse tipo de operação ocorre em empresas conhecidas como corretoras de opções binárias. E dessa forma, a pessoa que vai realizar a operação fica responsável pela sua estratégia de compra e de venda. E dessa maneira, as opções binárias são realizadas levando em consideração três fatores, que é o ativo que você escolheu, o tempo de duração e a tendência. E esses elementos são essenciais para realizar esse tipo de transação. Ou seja, é necessário definir o ativo que será objeto de negociação, o tempo do investimento e a escolha da direção, se é de alta ou de baixa. E dessa forma, o nome opções binárias vem do fato de haver duas possibilidades na aposta, alta ou baixa. E, portanto, é possível realizar as transações de compra ou de venda, conhecidas como call e put. E dessa forma, o trader de opções binárias pode determinar o tempo que a operação vai acabar, como por exemplo 5 minutos, 60 segundos, 30 minutos ou até mais, além de ter que definir se a operação será de call ou de put, ou seja, compra ou venda. E se a previsão se concretizar, é possível obter um valor relativamente alto em relação ao valor aplicado. Mas por outro lado, se você errou na previsão, todo o valor investido será perdido. E isso pode acarretar numa perda absurda no seu patrimônio. E uma outra informação é que os ativos mais comuns nas negociações são os pares de moedas ou mercado de câmbio. Pares de moeda, mercado de câmbio, quer falar difícil aqui, é? Meu velho, eu só estou explicando o termo certo, mas fique tranquilo que vai ficar mais claro. Esse indicador que eu acabei de falar mostra a relação na cotação entre duas moedas diferentes, como por exemplo a cotação do euro em relação ao dólar ou ao real, ou mesmo a cotação do real em relação ao dólar. E também é bom que você saiba que existem negociações baseadas nas cotações de criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, e de outros ativos financeiros. E quais são os riscos das opções binárias? Bom, primeiramente, não há garantias que os dados nas cotações das corretoras sejam reais. E de maneira semelhante, não há ferramentas suficientes para assegurar a concretização das negociações realizadas, como acontece, por exemplo, em mercados regulamentados, que é o caso de quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, por exemplo. E mais ainda, todas as ferramentas nas plataformas dedicadas a esse tipo de operação são de indicadores técnicos, usados na análise gráfica ou técnica.
E apesar de muitas pessoas acreditarem no poder de previsão da análise técnica, não existem tantos exemplos assim de pessoas que conseguiram fazer uma fortuna e manter esse patrimônio utilizando apenas esse tipo de análise. Mas, por outro lado, existe o risco pela essência dessas operações. Porque vamos falar de uma maneira bem direta, determinar o período específico para a valorização ou desvalorização de um determinado ativo é basicamente a mesma coisa de prever o seu movimento. E a menos que você seja um vidente, eu acho bem difícil. Ah, Lucas, você está dizendo que eu não consigo ganhar dinheiro com análise gráfica, é? Claro que não, meu amigo. Eu acredito no seu potencial. Vá na fé. Sendo assim, esse tipo de operação se assemelha à especulação financeira, sendo considerada um risco por alguns investidores. E por último, um outro ponto que merece atenção é que, por falta da legislação, existe o risco da operação da corretora em si. Ou seja, as opções binárias no Brasil não são regulamentadas. E sendo mais claro, não existe um órgão capaz de garantir que os pagamentos sejam feitos, o que pode aumentar a possibilidade de uma fraude. Então, vale a pena colocar dinheiro em opções binárias? Primeiramente, você deve entender que uma opção binária é uma operação de especulação e não de investimento. E além disso, para as pessoas comuns, os riscos tendem a ser muito altos, inclusive com perda de boa parte do seu dinheiro. E, portanto, é necessário que o especulador esteja emocionalmente preparado para lidar com esse tipo de operação, uma vez que o estresse pode ser enorme. E mais ainda, estudar o assunto de maneira densa e profunda é extremamente necessário, já que grandes players do mercado financeiro atuam nessa área. Mas lembre-se sempre que antes de colocar qualquer dinheiro em opções binárias, você deve conhecer muito bem o seu perfil de investidor. Porque imagina que você seja um investidor moderado. Não faz tanto sentido você colocar dinheiro ali. Você poderia ir para um fundo imobiliário, por exemplo. Ou mesmo se você for um investidor conservador, você poderia estar na renda fixa. É, Lucas, eu sou investidor conservador, eu não vou entrar nessa de opção binária não. Meu negócio é renda fixa. Inclusive, saudades da Selic a 15% ao ano. É, meu amigo, quem é que não tem saudade da Seliczinha a 15% ao ano, hein? Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado a entender melhor como funcionam as opções binárias. E não esquece de se inscrever aqui embaixo, mandar para os amigos, mandar para a família, mandar para todo mundo que possa se interessar. Me segue lá no Instagram, manda direct que eu respondo sem problemas. E a gente troca uma ideia. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e valeu!